Olá a todos, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Hoje temos jogos interessantes, temos 2 jogos e temos o início de uma nova batalha de grupo. É verdade, vai começar agora e eu vou-vos mostrar como é que a gente normalmente faz para começar as batalhas, como é que preparamos a nossa equipa. Ora, eu hoje fiz as táticas um bocadinho à pressa, que eu estou com muito trabalho pessoal, então estou sem tempo para quase de nada. O jogo hoje é fora com o Johnny Costa. Testámos de novo o 4-3-3, estamos a ir à exaustão com o 4-3-3 para preparar o campeonato regional e voltámos a testar o 4-3-3 fora de casa, que é uma coisa que eu não recomendo. Vamos ver como é que corre o jogo. Jogamos na casa do Johnny. O nosso Johnny já foi colega de grupo aqui nos Portugal, ele agora está sem grupo, mas já mostrou ser várias vezes um ótimo treinador. Bora lá então jogar. O árbitro era laranja, fomos em dureza agressiva. Temos já a primeira oportunidade? Não, é um cartão amarelo. Luizão. Tem mais um cartão amarelo, logo 2. Vejam este bug, aqui escrito em árabe. Esta descrição em árabe, muito engraçado. O jogo está com muitas oportunidades. Agora é a nossa vez e é o gol. Nuno Gomes faz, eu acho que é o primeiro gol da época. Contra a corrente completamente, não é merecido. Eles estão até um bocadinho mais fortes, com mais remates, e nós fazemos 1-0. Eles empatam. Logo a seguir, a resposta é imediata. Lewandowski faz o empate. Simões alcança a bola e tenta o remate, mas falhou. O Bayern Munique do Johnny está um bocadinho superior. Vai ser muito difícil sair hoje daqui com pontos. Eusébio, a lenda do Benfica, falha. Estamos a chegar perto do intervalo. Mais uma oportunidade para Rui Costa e agora uma para eles. Agora uma para o Simões. Está um jogo equilibrado. Portanto, ambas as equipas estão a rematar muito. Um igual, acho um resultado justo. Vamos ver como é que corre a segunda parte para ver se alguma equipa começa a ganhar o controle do jogo. Espero que não haja nenhuma expulsão para não estragar a festa. Lewandowski pode fazer o golo. O 2-1, mas não marcou. Ele já fez um golo hoje, mas desta vez não marca o segundo. Falta 30 minutos. E temos Ribéry, um grandíssimo jogador, a tentar o 2-1, mas também a não conseguir. 2 remates para eles, 1 para nós nesta segunda parte. Faltam 23 minutos e temos uma oportunidade para Eusébio. Eusébio não marca, mais um lance falhado, muitas oportunidades falhadas neste jogo de ambos os lados. Agora é vez de Scholl, consegue alcançar a bola, vai tentar o golo. Falhou outra vez. Todas as bolas falham, a bola não entra de maneira nenhuma. Os guarda-redes defendem, vai à barra, vai por cima. Mas é o Lewandowski que vai fazer o 2-1, querem ver? Lewandowski pode marcar. Faltam 10 minutos e estamos a ter alguma sorte agora no final do jogo. Eles têm 3 oportunidades seguidas e agora é a nossa vez. Eusébio ainda não marcou hoje e continua igual, sem marcar. Mau jogo para o Eusébio, vários lances de gol falhados. Uma lesão para Rui Costa, entra José Augusto. Temos aqui um grande cruzamento, a bola vai para Ribéry, que tenta um remate de bicicleta, um pontapé de bicicleta, Ribéry. Mas também a bola não quer entrar. Ribéry falha outra vez. Faltam apenas 3 minutos. Eles estão um bocadinho mais fortes nesta segunda parte do que nós, mas nós também andamos sempre um bocado perigosos, portanto há um jogo renhido. Eu gostei da estatística de jogo, gostei da forma como jogámos. É um jogo fora de casa. Deixa-me abrir aqui como é que correu a estatística de jogo. Portanto, é um jogo fora de casa e é um jogo em que jogamos bem. 4-3-3 contra 4-3-3. Eu estou a afinar esta tática para o regional e até agora estou a gostar. Estou a gostar dos parâmetros gerais da tática, como é que ela se tem portado fora, o equilíbrio que tem feito. Porque se a gente conseguir construir um 4-3-3 que consiga equilibrar os jogos fora de casa, ele vai ser sempre muito perigoso, porque os 4-3-3 são bastante eficazes. Normalmente há golos com 4-3-3. Portanto, é bom a gente estar a aperfeiçoar isto. Ora bem, o nosso line-up, o alinhamento, foi assim. Portanto, jogámos com força, embora alguns jogadores estivessem cansados. Não usámos extremo direito, usámos 2 avançados. Vamos pôr já os jogadores a treinar antes que me esqueça, porque eu daqui a pouco vou desligar-me do OSM por causa do meu trabalho.
Então ponho já os jogadores a treinar. Olhando para a classificação e para os resultados, temos Mr. Zoni a perder na sua própria casa contra o Linic Telmo. David José perde contra o Rafa. Temos o Messi CR7 a empatar um igual contra o Rodas Minas. Simões ganha 2-0 ao Andrei. Temos o Canja a empatar a 0 com o Carlos Grativol. O Johnny empata a 1 contra nós. Medinas ganha 1-0 ao Pirro. O Pirro que estava em grande forma e agora perde. Mas é justo a derrota. E o Strid ganha 4-0 ao ADAIO. Isto significa que Simões mantém-se isolado na liderança e pode ser o grande campeão desta meia-final. Isto dá-lhe completamente o acesso à final do modo carreira. Os 8 primeiros lugares têm acesso direto à nossa grande final do 12º modo carreira. E neste momento estes são os 8 treinadores que estão melhores. Andrei aqui na linha d'água e depois temos outros que estão na luta. Nós hoje jogámos contra Johnny, que está em segundo lugar, e fizemos um jogo excepcional. Conseguimos empatar contra um grande treinador, fazer um belo trabalho. Johnny tem um plantel de 619, nós de 500, portanto, no geral, eu gostei muito de como o 4-3-3 exportou e se tem portado. Olhando para a segunda meia-final, temos Zé Tigres a liderar com 40 pontos. Ele voltou a ganhar 2-1 contra o Metusalem Severino, um grande treinador também. Os resultados daqui foi o 5-1 do Mauro contra a Rosiline, a nossa treinadora a ter aqui uma infelicidade. O Lil Jeep empata a 1 com o Banharistas. Temos o King a ganhar 2-1 ao Jorge. O João Rodrigues ganha 2-0 ao Uruguainense. O Mr. José Carvalho empata a 0 com o Cascão. O Duarte Inácio ganha 1-0 ao Leandro Paiva. Zé Tigresa ganha 2-1 ao Metusalem Severino. E por fim, Renato Paiva perde 3-2 contra o Pinto Blue, que tem estado agora melhor nesta última fase. Pinto Blue aqui em quarto lugar. Zé Tigresa primeiro, Duarte segundo, Lil Jeep terceiro lugar. Portanto, temos aqui o nosso pódio desta meia-final. Temos aqui muitos treinadores que ainda podem chegar ao oitavo lugar. O oitavo tem 32 pontos. Temos o Uruguainense com 31, Cascão 30. São os dois que estão mais perto, mas qualquer um destes com uma boa fase de jogos consegue voltar lá acima. Pinto Blue volta a ser o melhor plantel com 745 milhões. Plantel extraordinário do Pinto Blue. Na primeira meia-final, o melhor plantel é de Carlos Grativol, 768. Aqui bons trabalhos de evolução de plantel, não há dúvida nenhuma, com o River Plate. Carlos Grativol, que na classificação geral está em terceiro nesta primeira meia-final. Vamos então dar um saltinho pelas outras contas. Temos neste momento a batalha a começar. Já vamos ao campeonato regional, vamos deixá-lo para o fim. Na batalha vou-vos mostrar como é que eu preparo a equipa muito rapidamente. Portanto, falta 1 dia e 22 horas para o jogo. Significa que não precisamos de fazer um amigável agora, já vamos fazer. Pôr os jogadores à venda é o mais importante. Mas quando é que eu vou pôr os jogadores? Logo a seguir a pôr os jogadores a treinar. Portanto, primeiro vou pôr a treinar, porque sei que estes jogadores vão passar de nível, porque eu só vou escolher jogadores que passem de nível, é o que faz sentido. E agora sim vou pôr os jogadores à venda que não estão... Eu aqui vou pôr um bocadinho menos, porque são jogadores já de um certo nível e a lista de transferências vai estar um bocadinho pouco evoluída. Portanto, o mais certo é estes jogadores serem vendidos mais rapidamente. Eu estou a tirar um bocadinho de lucro. Isto é um bocado polémico, há pessoas que concordam, outras que não. Eu faço isto às vezes intencionalmente. Neste caso vou vender o Ederson, que tem apenas nota 78, é inferior aos outros e é mais valioso em dinheiro, portanto é uma boa venda aqui. Eu gosto sempre de vender jogadores a variar as posições. Por exemplo, nós temos muitos jogadores no ataque à venda, no meio campo temos também alguns, na defesa temos poucos e na baliza quase nenhum. Isto significa que os defesas e os guarda-redes são os que se vão vender mais rápido nesta simulação. Portanto, eu quero pôr aqui um guarda-redes e pôr aqui um defesa também. Portanto, no caso do defesa vou pôr um destes dois, porque temos os dois da mesma posição, pode ser este. Ter atenção para nenhum jogador que está a treinar estar à venda. Até agora tudo cumpre-se, tudo cumprido. Aliás, o Carniceschi é um bom jogador italiano. Eu podia até fazer nacionalidade italiana. Eu vou fazer nacionalidade italiana. Eu queria fazer portuguesa, mas não. Vou mudar para italiano. A Atalanta tem aqui bons jogadores que podem ser interessantes. E eu aqui vou anular aquilo que fiz. Do resto mantenho. Ok? Outra coisa muito importante, pôr o estádio a melhorar, nunca esquecer, começar sempre pela opção do meio. O nível do estádio vai nos ajudar nos jogos em casa, só depois de estar a nível 3 é que passamos para o treino.
Porque nós vamos melhorar a nossa equipa através de vendas e compras e não tanto dos treinos. O dos treinos também ajuda, mas a principal é vendas e compras. Depois, olheiro. Nós estamos já com um certo nível na nossa liga, portanto, construir equipas quando as equipas já são fortes é mais difícil. O que é que a gente pode fazer? Pode buscar jogadores jovens. Se bem que italianos não é assim tão boa ideia, porque a liga está cheia de italianos. Quem é que tem o Milão? É um estrangeiro. Senão eu ia buscar se eu fosse para o português, ia buscar o Rafael Leão. Portanto, o objetivo 1 da nossa equipa é o Jorge, ter o Inter de Milão. Ele tem aqui bons jogadores italianos que eu depois podia aproveitar. Ok, em princípio vai o Jorge de italianos. Também podia ir de argentinos. Eu vou para já vou de portugueses, depois logo se vê. Para já vou de portugueses, vou já buscar aqui alguns jogadores portugueses interessantes. Isto agora está em inglês, eu não sei decorar algumas expressões. Vou procurar um jogador de 80-84 novo, português. Na Liga Francesa, que há alguns, ok? Vamos procurar assim. 1, 2, 3, 4 jogadores à venda. Tal, ok. Especialistas não interessa, amigáveis para já ainda não vou fazer, ok? Portanto, para já esta conta está tratada. Vamos dar aqui um saltinho. É importante também pôr os patrocínios, malta, não esquecer. Eu podia pôr depois, mas também posso pôr já para não me esquecer. Os patrocínios sempre é importante, não esquecer, pôr os patrocínios que dão mais dinheiro. Eu gosto de pôr sempre a Game Basic só para tentar comprar os resultados. Não sei que isso não conta para nada, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Vamos dar aqui um saltinho no campeonato regional e agora é que as coisas são duras. Duras. Maltinha, nós precisamos da vitória. Eu estou sempre com muitos nervos neste tipo de jogos. O campeonato está-nos a correr bem à 6ª jornada e agora vamos para a 7ª. E só a vitória importa. Nós estamos com os jogadores muito cansados. Falámos nisso no último episódio do cansaço extremo. Mas o que a gente tem visto durante o campeonato regional é que esse cansaço às vezes não quer dizer nada. As equipas continuam a ganhar com cansaço. E eu hoje vou ver se isso acontece connosco, se conseguimos ganhar mesmo estando muito cansados. Vamos em dureza agressiva. O R-Tibas quase certeza que vai em dureza extrema. Ai, a gol deles. Phoenix. Caraças de início de jogo. Anda lá, equipa. Phoenix, vamos perder esta merda. Caraças. Caraças para isto, malta. Um jogo em casa deu vitória para ele. Ixi, odeio quando isto acontece. Odeio. O dobro dos cantos, mais 18% de posse de bola, quase o dobro dos remates. Ridículo isto, ridículo. Fico mesmo irritado quando isto acontece. Vou pôr aqui os amigáveiszinhos. Depois de fazer os amigáveis, jogadores a treinar. Eu já estou doente, estou completamente doente com este resultado. Porquê? Porque agora vamos ter que rodar jogadores, malta. Este era um jogo muito importante para a gente ganhar. Porque este é o jogo que íamos sacrificar. Porque a seguir temos 3 jogos em casa. Iríamos sacrificar este jogo, rodar jogadores, defender o resultado e tentar ao máximo empatar o jogo amanhã. É complicado. Portanto, vamos jogar contra o Tuga Pro, que está em quinto. Este jogo era tão importante ganhar, malta, tão importante. Era contra um adversário direto, o R-Tibas.
Ele ficava com 10, nós ficávamos com 16. E com uma data de jogos em casa pela frente. Que irritância quando isto acontece, malta, mas é assim. É assim, paciência, temos de aguentar. Malta, obrigado a todos por estarem connosco. Amanhã há mais. Amanhã temos novo episódio na hora do costume. Já sabem, um likezinho no vídeo, partilhem o canal com os vossos amigos e amanhã estamos cá outra vez. Esperemos com melhor sorte, melhores resultados, que hoje não correu nada bem. Um abraço, até amanhã.